Boa noite a todos. Olá, gente, vocês me ouvem? Boa noite, boa noite. Boa noite, Érica. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso workshop. Parece que hoje está um dia um pouco menos concorrido, mas não deixemos que isso seja muito para o muito que a gente vai fazer aqui. Então, aqueles que já estão aí em sala, a gente vai iniciar a nossa atividade. Érica Brostel, né? Oi, Apresentando aí a professora Érica, que inicia o curso aí de SketchUp com V-Ray, que é uma ferramenta de projeto, por assim dizer, né, Érica? Você vai explicar isso para a gente hoje, isso, com a renderização aí da imagem, né? Levar a imagem a um nível de realismo para apresentação de projeto. Então, essa é a proposta de hoje. Érica falará aí durante 40 minutos, como é o nosso modelo, né, de workshop. A gente tem aí como sempre, né, a gente tem o grupo, no grupo a gente disponibiliza o certificado e a gravação desse workshop, juntamente com o material que a Érica vai utilizar aí hoje, né, Érica? Já isso. conseguiu aí fazer o compartilhamento? Já aparece aí a minha tela? Tá Aparece, aparecendo né? só uma tela do Zoom. Agora tá Isso. aparecendo a tela do Quando eu for começar a PowerPoint. falar, eu coloco o PowerPoint aqui. Tá ok. Então, sinta-se à vontade. Gente, grande abraço a todos. Boa noite. A gente volta daqui a pouquinho, né, ao fim da atividade. Bom workshop, Érica. Só relembrando aí, né, a quem já conhece e apresentando, a Érica também é nossa professora de AutoCAD, tanto do curso presencial quanto do curso online, que a gente começou agora uma, uma, uma turma, né, Érica? Nesse sábado Isso. agora. E a gente vai ter início aí também a turma de SketchUp online, SketchUp com V-Ray. Então é isso. Érica, é com você. Obrigado, viu? Tá joia. Obrigada, Valdeci. Boa noite, pessoal. Você me ouve, né, Valdeci? Todo mundo me ouve. Aqui para mim tá ok. Tá, joia. Eu tô vendo aí o compartilhamento da minha tela tá aparecendo direitinho, né? E, primeiramente, boa noite para todo mundo, né? Agradecer a presença de vocês, desejar boas-vindas, né? Que a gente tenha uma boa experiência aqui juntos nesses 40 minutinhos, né? Que eu vou apresentar para vocês o SketchUp com V-Ray, né? Então, primeiramente, eu sou a Érica, né? Sou a Érica Brossa, eu sou professora do INAP, né? Sou especialista em modelagem. Peraí que eu passei aqui. Modelagem focada, né, em arquitetura e design de interiores, né? E o intuito aqui do nosso assunto é uma introdução, né, para você que quer fazer boas imagens, que quer saber um pouco de como fazer boas imagens no Sketch com V-Ray, né? E eu vou ensinar algumas dicas aí que vão ser tipo a cereja do bolo para você conseguir chegar num upgrade aí das suas renderizações, né? Deu um apitinho aí. Vamos lá, olha só.
Primeiramente, gente, é o SketchUp, né? Gostaria de falar para vocês um pouquinho do software SketchUp, né? O que que ele é e quais as propostas que ele tem. O Sketch, ele é um software, né, de modelagem 3D. Ele é intuitivo, né? Ele é versátil e a intenção dele, né? Ele foi criado para facilitar a visualização de projetos de forma rápida e precisa, né? Daí o nome sketch, né? Esboço, rascunho. As imagens que a gente gera no Sketch, elas têm a aparência mais simples, né? Mais estilizadas, assim, com relação a linhas, às cores, né? Em termos de efeito, o que que a gente consegue demonstrar no SketchUp? A gente consegue cores mais chapadas, né? Texturas básicas e a transparência. Essas imagens elas são ideais, vamos dizer assim, para estudos, esboços e apresentações conceituais, né? O que já é uma grande evolução aí das nossas apresentações, né? Porque se a gente mostra, por exemplo, somente a planta lá, né, técnica, no AutoCAD, por exemplo, para o cliente, ele não vai conseguir entender a ideia que você quer passar do seu projeto. Então, quando você sobe essa perspectiva no SketchUp, ele já tem uma outra concepção, né? Ele começa a falar: Poxa, que legal, olha, é assim que vai ficar a distribuição dos móveis. Estou conseguindo imaginar aí como é que fica o meu aparador, né? As texturas, enfim, já melhora bastante em termos de entendimento do projeto, vamos dizer assim. E o V-Ray, né? O que que vem a ser o V-Ray? O V-Ray, ele é um plugin de renderização, né? O que que é um plugin? Um plugin, a gente também chama de extensão, né? É um programa que a gente vai instalar no SketchUp, né? Então, por exemplo, se você instalar o SketchUp no seu computador, ele não vem com o render, né? Com o V-Ray. É um plugin que você instala separadamente, né? E o objetivo dele, né, é transformar essa sua modelagem, esse esboço, né, esse croquis que você fez no SketchUp em uma imagem realista, né? Então, é como se você aproximasse aquela imagem de uma foto, né? Então, um exemplo são aquelas fotos que a gente vê nas construtoras aí, né? O ambiente não existe, mas a gente olha assim e fala assim, nossa senhora, isso é foto ou não, né? Então, é através de parâmetros reais que a gente aplica na maquete, como luz, materiais com características reais, sombras e etc, né? As imagens que a gente vai gerar no V-Ray, né, elas são realistas. A gente consegue aplicar brilho, reflexo, sombra, profundidade, e elas são ideais para uma apresentação final, né? Um portfólio para você encantar, né, os seus clientes e a aprovação com o cliente do seu projeto, porque na hora que ele vê a imagem, ele vai falar: Poxa vida, que legal, eu quero muito que fique dessa maneira, né? Então, aqui eu separei para vocês. Ô, gente, eu vou pedir para vocês que, se em algum momento o meu áudio ficar desligado, vocês me avisarem, fazendo favor. Se em algum momento ficar mudo aí, vocês me avisam, vocês dão um jeito de me avisar. Porque às vezes o meu fone, ele fica mudo. Então, olha só. Eu separei aqui para vocês um croquis, né, gerado pelo SketchUp. Então, modelei a minha maquete, né? Peguei um ângulo e gerei uma imagem. Esse é o esboço que a gente consegue gerar do SketchUp, né? Então, ele tem esse conceito mesmo de mais um, vamos colocar que ele é mais próximo de um desenho, né? As linhas são bem marcadas, enfim. Você consegue ver cor mais chapada, você consegue ver algumas texturas e consegue ver, por exemplo, a transparência do vidro, né? A transparência a gente consegue simular no croquis gerado pelo Sketch. Passando aqui, a gente tem uma imagem conceitual, né? Então, o que que acontece? Ó, se a gente passar aqui do croquis para a imagem conceitual, olha, já melhora bastante a questão de apresentação, né? Então, essa imagem conceitual eu fiz com recursos que estão disponíveis a partir do SketchUp 2024, tá?
Então, a partir do 2024, a gente tem alguns recursos de render que foram incorporados ao Sketch, né? Que, por exemplo, olha, com relação ao croquis, tá vendo? Se vocês observarem as bordinhas aqui, elas estão mais evidenciadas. Então, a gente tem o Ambient Occlusion. O Ambient Occlusion é um parâmetro de render, né? Que o Sketch 24, a partir do 24 ele incorporou, que é uma das ferramentas que a gente usa no render para dar volumetria, né? Para dar essa sensação de profundidade nos objetos, né? E a gente consegue melhorar bastante a questão de suavização de linhas, né? A gente consegue ter uma imagem mais apresentável, vamos dizer assim, né? Já encanta mais o cliente. Isso daqui está sendo até usado para anteprojeto, né? Ao invés da pessoa ficar renderizando anteprojeto, ela apresenta uma imagem conceitual, tá dando bastante certo aí. E por fim, eu separei aqui para vocês a mesma imagem renderizada no V-Ray, né? Então, recapitulando aqui, ó, croquis, imagem conceitual, e o render, né? Aí o render é o que eu falei para vocês. Ele já vem bem, ops, desculpa aqui. Ele já vem bem próximo de uma foto, né? A gente consegue simular uma iluminação natural, né? A gente consegue simular iluminação artificial, né? Tá vendo a minha fita de LED aqui, o monitor ligado, a questão dos materiais mesmo, né? Efeito de brilho, efeito de relevo, efeito de reflexão, reflexo nítido, reflexo borrado, né? Alumínio, os tecidos aqui, né? Com relevo também, enfim. Isso daqui é um outro ângulo da maquete que eu fiz para vocês, do croquis da imagem conceitual, né, usando essa questão nova aí do SketchUp, a partir do 2024, que é o Ambient Occlusion, que já melhora demais em termos de apresentação, e o render, né, que aí a gente consegue ver tudo em termos de aplicação de material, luzes artificiais, luz natural e por aí vai, né? Então, meninos, olha só, eu vou dar um ESC aqui e eu separei aqui para vocês a maquete, né, que eu usei para construir. Deixa eu desligar meu forro aqui. Essa daqui é a maquete que eu usei para construir aquela imagem renderizada que eu mostrei para vocês, né? Então, eu separei aqui para falar no nosso workshop de algumas abordagens práticas, né? Desde o inicinho lá até a gente chegar naquela imagem renderizada, né? Então, vou trabalhar alguns assuntos práticos aí com vocês. No finalzinho, a gente abre aí para vocês, para a gente conversar um pouquinho, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente abre aí para a gente conversar. Então, olha só, o que que acontece? Primeiro, eu começo a modelar a estrutura do meu ambiente, né? Então, o que acontece? A gente pode desenhar, por exemplo, a planta do escritório, né? Isso daqui é um escritório, um home office. A gente pode desenhar a planta dela do zero no Sketch. Você pode pegar uma imagem como referência, né? Você pode escalonar a imagem e trabalhar a modelagem em cima dessa imagem. E você pode usar uma base que é um DWG, né? É um arquivo lá do AutoCAD, por exemplo. Você traz a base dela aqui para o SketchUp para você modelar suas plantas. E é esse exemplo que eu vou fazer aqui para vocês, tá? É o seguinte, no nosso curso, né, de SketchUp com V-Ray, não precisa saber AutoCAD, tá, gente? Mesmo que eu use uma planta, porque eu sempre uso, porque é uma demanda muito grande, né? O pessoal que vem lá da arquitetura, do design de interiores, essa questão de compatibilidade com o CAD, né? Então já tem minha planta técnica lá no CAD, posso trazê-la para o Sketch para trabalhar. Então eu sempre costumo mostrar esse exemplo, tá? Deixa eu ver. Acho que o meu áudio está funcionando aí, né? Então, olha só, é o seguinte. é, eu separei aqui. Vocês estão vendo aí a telinha do meu Sketch? Só alguém dá só um ok para mim se vocês estão me ouvindo direitinho. Eu estou. Tá tudo certo, né, Valdeci? Tá Parece que ouvindo? sim. Você tá Geralmente, enxergando a tela? geralmente quando não tá no chat aqui já avisa.
Tá tudo certo. Tá, aí qualquer coisa você me dá um toque aqui, fazendo favor. Ok, Érica, Tá, tá ótimo. obrigada. Meninas, olha só. Essa daí é a tela do Sketch, né? A interface do nosso SketchUp. Vou fazer uma breve apresentação aqui para vocês, porque eu já deixei tudo posicionado aqui de barras de ferramentas que eu preciso trabalhar, né? Então, é o seguinte. Deixa eu ver aqui na minha Tá. Por exemplo, para você habilitar essas barras de ferramenta, você vai em visualizar barra de ferramentas, né? View toolbars. Eu estou sofrendo um pouquinho aqui porque eu sempre usei o Sketch em inglês e eu fiz uma atualização e instalou o português. Eu tenho que fazer uma transição aqui, mas vamos por partes aí. Então, em visualizar barras de ferramenta, você pode habilitar as barras que você quer que apareçam aí na sua área gráfica, né? Então, todas as barras que estão aparecendo aqui para mim é porque estão habilitadas dentro do visualizar a barra de ferramentas. Então, por exemplo, esse conjunto grande de ferramentas aqui, se eu desabilitar, ele some da minha área, tá vendo? Se eu habilitar, ele volta. E por aí vai. A minha bandeja padrão aqui, né? Se ela não estiver é, é, visualmente aqui, não estiver aparecendo, vamos dizer assim, você vem aqui em janela, bandeja padrão, né? A minha está aparecendo, por isso que tem ocultar aqui, né? Se ela não tivesse aparecendo, seria só ir lá em janela, bandeja padrão. Ops. Mostrar bandeja. Ela volta a aparecer aí para vocês, tá? É o seguinte, pessoal, o que que acontece? Eu vou importar a planta do AutoCAD aqui, que eu usei como base para fazer o home office, né? E o que que acontece? A primeira coisa que eu tenho que ver, se o seu bonequinho estiver visível aí, né, que ele sempre aparece um componente aí, é só você dar um clique com o botão esquerdo em cima dele e deletar que ele some aí da sua tela. Primeira coisa que a gente vai olhar é a unidade do SketchUp, tá? Então você vai lá em Janela, Informações do modelo, Unidades. Eu estou trabalhando aqui no formato decimal, centímetro, e eu sempre deixo umas duas casas decimais aqui depois da vírgula para trabalhar, tá? Então, beleza, ó. Eu ajustei aqui, né, a minha unidade de trabalho. E um toque que eu sempre dou para os meus alunos é o seguinte: no nosso curso, a gente vê várias formas de otimizar o trabalho no SketchUp aí para ele não ficar travando tanto, né? Principalmente com determinadas configurações de computador, que o computador sofre um pouquinho, a gente tem várias formas de otimização. Uma das formas de otimização que eu nunca deixo de passar, que é muito importante, é você vir aqui, olha, na bandeja padrão, nos estilos. Você pode vir aqui em Edit e o que que você vai fazer para otimizar o seu sketch? Você vai desmarcar todas as opções e trabalhar só com arestas. Quem está com o inglês aí é o Profiles, né? Você vai deixar somente o Profiles habilitado. Isso já vai dar uma dessobrecarregada, vamos dizer assim, no seu sketch. Ele vai ficar muito mais leve para você trabalhar, tá? Então, é o seguinte, eu vou aqui, ó, é, em arquivo, certo? Importar. É, vou procurar aqui que eu quero importar um DWG, tá? Vou vir aqui no meu arquivo DWG, que já está lá a planta preparadinha de CAD. Clico em opções, tá, pessoal? Aqui que está o pulo do gato, porque às vezes você importa a planta toda fora de escala, toda esquisita, é porque você não lembrou disso daqui. Então, você vai marcar todas as opções, preservar a característica do modelo e a unidade que você quer trazer, que é a mesma que está lá no AutoCAD, que é o centímetro, tá? Dessa forma, ó, eu importei aqui a minha planta, né? Para o SketchUp. Importei a minha planta de CAD aqui para o SketchUp, né? Se eu pegar a treninha aqui para conferir, ó, eu estou trabalhando aqui com as mesmas unidades lá do CAD, ó, 15 centímetros, 120 centímetros e por aí vai. Tá? Uma breve passada aí em como que eu montaria isso, né? O que que eu faço? Eu sempre trabalho com a organização da maquete, tá, pessoal? Um bom render começa numa boa modelagem. Sua modelagem tem que ser funcional, ela tem que ser editável. Então, a gente organiza sempre por layers e por grupos, tá? Então, o que que eu faço aqui? Por exemplo, eu crio um layer aqui que eu chamo de base CAD, tá? Vou chamar ele aqui de base CAD. E eu coloco essa planta que veio de lá dentro do meu layer base CAD, certo? Aí eu vou colocar o meu base CAD aqui, ó, e vou
trancar a minha planta. Ó, eu vou dar um bloquear, tá? Então, qual que é a ideia? A minha planta, ela fica travada, né? Porque eu não quero correr o risco de apagar, de mover, enfim. Então, para subir, por exemplo, as paredes, eu crio uma tag, né? Uma etiqueta que eu vou chamar de paredes. Deixo essas paredes como corrente, né? E vou começo a construir as minhas paredes aqui, ó. Eu pego um retângulo mesmo, porque eu acho que é mais rápido. Você poderia trabalhar com linha também, tá? É, e vou apagando aqui é, o que eu não preciso, né? Então, basicamente, ó, com uma ferramenta de desenho, linha ou retângulo, no caso eu estou usando o retângulo, eu vou gerando os meus preenchimentos. Depois eu pego a ferramenta Push Pull e subo as minhas alturas, ó. 280, tá vendo? Se eu der dois cliques, o Push Pull já faz para mim. Para eu fazer o peitoril lá, ó, eu vou gerando o meu preenchimento e colocando as minhas medidas, tá vendo? Ó, eu vou gerar aqui a altura da minha janela. Com o Push Pull eu fecho a vírgula em cima. Vou deletando aqui as as linhas que eu não preciso, né? Para fazer a porta, copio essa linha aqui para cima com a altura da porta, 210, fecho aqui com push pull, tá vendo? E apago o que eu não preciso, né? Depois disso, eu ainda crio um grupo disso daqui, tá? Então, ó, se eu for criar o forro, por exemplo, eu adiciono uma nova tag, crio o forro, certo? Deixo o forro como corrente, sempre assim, tá, pessoal? É sempre esse passo, passo a passo, né? Crio aqui o preenchimento do forro, ok? Aí o forro, olha, eu vou dar um reverse face aqui, porque a face branca tem que estar sempre virada para a gente, né? Ele vai ficar virado para baixo, que é o que eu vou enxergar lá no meu render, né? Vou dar um offset aqui, ó. Offset de 3, que é a tabica. Se eu esconder a visibilidade das paredes aqui, fica mais fácil de vocês verem. Vou dar um rebaixamento, por exemplo, de 15, certo? Aí ele já fica, ó, com a tabica, o rebaixamento, e eu ainda queria um grupo disso daqui, né? Essa organização que eu falei para vocês. Eu sempre trabalho eh, com organização de layer, né, que são as tags ou etiquetas, e grupos e componentes. Isso facilita muito a organização do meu programa. Aí, se eu voltar lá, olha, a visibilidade das paredes, eu vou montando o meu arquivo assim, né? Voltando aqui para minha maquete, que já está pronta, olha lá, eu criei tudo considerando essa organização que eu mostrei para vocês, né? Então, por exemplo, ó, os meus móveis estão no layer, tá vendo? Tudo que é marcenaria, eu modelei e coloquei num layer específico, o paredes. Então, se eu for ocultando aqui, ó, piso, iluminação, tá vendo? Porta, rodapés, enfim. Eu vou organizando o meu arquivo todo dessa maneira, porque aí fica muito mais fácil de eu editar o que eu preciso, né? Então, toda a minha construção eu posso colocar visível e tirar a visibilidade dela, tá? Pessoal, é o seguinte. É, deixa eu ocultar o meu forro aqui. Deixa eu ver. Eu separei algumas coisas interessantes aqui, são só toques, na verdade, né? Depois que você passa dessa construção aí, da sua maquete, considerando layer, considerando grupo, tá, pessoal? Lá no curso a gente explica a diferença do grupo para um componente, né? O grupo, quando você clica, você cria o grupo, você evita uma coisa colar na outra, né? E o componente, quando você cria, ele também vai evitar uma coisa colar na outra, mas a diferença é que com o grupo você copia instância, com o grupo você copia cópias separadas, com o componente você copia instância, né? Então fica muito mais fácil de você editar. Por exemplo, eu separei aqui para vocês um exemplo. Por exemplo, quando você cria instâncias, é legal você deixar elementos de repetição em instância, porque quando você edita uma cadeira, por exemplo, você edita todas, tá vendo? O encosto, o assento e por aí vai, né? Então, importante pra caramba essa organização com grupos e componentes. Lá a gente aborda todas essas diferenças aí, né?
A questão, pessoal, é de blocos, né? Vocês escolherem blocos com qualidades boas, né? Isso vai fazer toda a diferença pro resultado do seu render, né? Então, por exemplo, lá no AriHouse, uma dica legal que eu dou para os meus alunos, né? Quando você vai no AriHouse, o AriHouse é uma biblioteca virtual que o Sketch tem disponível aí para a gente, né? E aí, o que que acontece? A gente tem aqui formas de pesquisar esses blocos, né? E aí o que que acontece? Se você quer, por exemplo, procurar uma cadeira, é legal você digitar o nome em inglês, que aparece mais opções. Então, lá na barra de pesquisa, ao invés de você digitar cadeira, você digita chair, né? E põe lá para pesquisar. Para você fazer um filtro legal para procurar blocos de qualidade, o que que você pode fazer? Por padrão, ele vem aqui como filtro de relevância, tá vendo? Aí, ele vem com muito bloco com qualidade ruim. Se você trocar isso daqui para likes, por exemplo, você já melhora muito em termos do que você está procurando, né? Já vem blocos com qualidade muito melhor aí. Então, é uma dica bacana que eu dou para os meus alunos, como que a gente pesquisa blocos com qualidades bacanas, né? Faz toda a diferença aí na hora que a gente vai fazer essa composição da nossa maquete, né? Com relação a texturas, né? A gente tem que usar boas texturas também, né, pessoal? Se você pegar uma textura com baixa resolução para fazer a composição desse móvel, por exemplo, na hora que você renderizar, ele não vai ficar legal, ele vai dar uma estourada, né? Então, eu sempre falo para os meus alunos também. Uma dica que eu sempre dou é, por exemplo, você procurar no Google mesmo, né? Você vai lá no Google, vai em imagens e você vai digitar assim, por exemplo, você quer a madeira, vamos supor. Você vai digitar em inglês também, você vai digitar assim, ó, textura Word, né, a madeira, né, Similes, Word não, a madeira aí, né, e aí você vai procurar como, você vai digitar o que você quer, o nome, Wood, que é madeira, né, Similes é sem emenda, né, aí, o que que acontece? Ele vai te mostrar aqui, ó, as texturas. Você vem aqui em Tools, que é ferramentas, ele vai habilitar aqui para você um menuzinho aqui embaixo e pelo size você consegue filtrar para você procurar, ao invés de qualquer tamanho, imagens com tamanho maior. Então, ele vai te dar imagens, texturas com uma resolução melhor aí, né? É, Tem muita coisa legal, pessoal, para falar de texturas, mas o nosso tempo aqui é muito breve, né? É, A gente tem que buscar por boas texturas. A gente tem como no SketchUp aplicar texturas de marcas reais, né? Então você vai lá no site da Souvenir, da Coral, você pode trazer aqui para dentro do SketchUp, copiar mesmo com gota a gota a textura para cá. A gente pode criar uma textura a partir do próprio SketchUp, né? Que um grande problema que a gente tem é criar a textura, por exemplo, de um porcelanato com os rejuntes, né? Você tem como fazer essa textura de dentro do seu próprio SketchUp. Uma coisa também, pessoal, muito importante aqui é vocês fazerem a composição mesmo da decoração, dos adornos, né? Inclusive, eu separo eles aqui, todos dentro de um mesmo layer, porque ele pesa muito, né? Então, se você olhar aqui, ó, a minha modelagem, eu posso simplesmente tirar a visibilidade nos layers aqui do adorno, tá vendo? Mas eles fazem a composição legal da sua cena, né? Então é muito legal trabalhar com essa riqueza de detalhes, tá vendo? Eu coloquei aqui o cabo aqui do computador, a tomadinha, a lixeira. Isso faz toda a diferença na hora que você está trabalhando a sua composição. Pessoal, no curso também eu abordo muito sobre a questão de plugins de modelagem que fazem toda a diferença. Tem muito plugin gratuito, muito bacana para você usar aí, para escolher posição de sol, para arredondar a quina das coisas para modelar piso, que é o Floor Generator, né? Muita coisa bacana em termos de facilitações aí de modelagem de um monte de coisa, né? O que que vocês têm que observar também na hora de fazer a composição da sua maquete? O seu entorno, né? Eu até desativei o meu background aqui, mas tá vendo que eu trabalho com o entorno aqui? Quando você vai mostrar lá a sua cena, né? O entorno aparece lá.
Então, aqui é um exemplo de cena interna, mas você vai trabalhar esse conceito de fazer a composição do entorno de uma imagem externa também, né? Colocar árvore, colocar rua, enfim, isso faz toda a diferença para na hora que você está fazendo a composição da sua imagem. E a questão do enquadramento. Eu até deixei as minhas posições, algumas posições gravadas aqui, tá vendo? Isso a gente chama de cenas. A gente cria o nosso enquadramento do sketch, né? Para fazer um bom enquadramento, vocês têm que observar o enquadramento da câmera, que é o que a gente chama de zoom, ele não pode estar muito esticado, né? Você tem que observar se o seu enquadramento não está nem de cima para baixo, nem de baixo para cima, né? Que fica ruim a imagem que você está criando. Você escolhe uma altura do observador legal, linhas verticais sempre em 90 graus. Essa questão do zoom, né? Não está muito aberto, ele está mais fechadinho. E aí, depois que você definiu esses aspectos, você grava a posição da sua imagem numa cena, né? Isso daqui você já vai aqui em arquivo, exportar, gráfico 2D, né? E aí você já tem como salvar o seu croquis, que é aquele exemplo que eu mostrei para vocês, né? Agora, rapidinho aí, só para eu falar para vocês aí das questões do render, né? Aí, por exemplo, a gente acabou a modelagem, passou por esses passos importantes que eu comentei com vocês, e eu coloquei aqui alguns tópicos para a gente observar num render de sucesso, né? Modelagem tem que estar impecável, com bons blocos, boas texturas, uma imagem organizada com layer, né? Tags, etiquetas, grupos, componentes. A gente faz limpezas necessárias para o arquivo, né? Que é aquela questão, por exemplo, de deixar só o profile habilitado que eu marquei para vocês e várias outras. Resolver faces invertidas, tá, pessoal? A face branca é sempre virada para o que você está querendo mostrar no seu render. Ajustar a configuração de render teste e render final, tá? Quando você está trabalhando, a gente trabalha com render teste, né? Vou passar esse preset, eu sempre passo esse preset para vocês, né? E só na hora de renderizar você coloca o preset final. Enquadrar a cena, tá, pessoal? Escolher o ângulo legal, a proporção da sua imagem, composição de luz natural, que vai ser a sua luz primária, né, pessoal? Luz do sol, como que a luz entra no seu ambiente, se vai ser direta, se vai ser indireta, a composição das luzes artificiais, que é a fita de LED, o spot, né, o plafond, o pendente que vai ficar em cima da sua mesa, configurar todos os materiais da cena, tá? É muito importante, senão a sua cena fica sem veracidade, aquele material que não está configurado destaca muito negativamente. Então, por exemplo, você vai pensar na propriedade da madeira, vai configurar relevo, brilho, se tiver reflexo nítido, reflexo borrado, né? E a gente ainda aprende a fazer uma pós-produção no FM Buffer dentro do próprio V-Ray, sem precisar de um programa adicional, tipo Photoshop, para a gente deixar a nossa imagem ainda mais realista, tá? Pessoal, assim, meu tempo é muito curto aqui, né? Passou voando, mas eu só gostaria mesmo, né, de abordar com vocês esse processo do início até o fim para a gente chegar nesse render aqui. Agora eu vou abrir para vocês aí, né, para o Valdeci e para vocês, para a gente conversar um pouquinho, ver as expectativas de vocês. Se eu puder resolver uma dúvida breve com vocês aí, estou à disposição agora. Bom, a gente tem aí poucos minutos, né? Inclusive são 7. Caso alguém Isso. tenha alguma pergunta que já faça aqui, para a gente poder ilustrar mais ainda, né? Eu costumo falar que para os alunos, né, quando a gente vai em sala, quando a gente está dando aula, que a gente aprende muito dentro de sala de aula, no sentido de que a graduação nos entrega aquilo que a gente precisa em contextualização de ferramentas, né? Mas a gente, às vezes, abre mão de poder aprender mais e deixa de lado esses cursos, né, que são extremamente importantes, cursos rápidos que solucionam ali as questões que são, às vezes, problemáticas no dia a dia. Eu, que sou leigo, olhando para essa foto, não digo que ela é uma foto fake, né? Uma imagem, vamos dizer, aí, fake, não, de um ambiente que não existe. E isso é fenomenal. Apesar da gente estar vivendo aí no tempo
das inteligências artificiais, né? Construir isso dentro de uma ferramenta pela técnica é algo impressionante. É, mesmo porque, assim, só para complementar essa fala sua que é muito importante, o que que a gente sabe, né? A inteligência artificial, ela veio com tudo, a gente tem que dominar algumas técnicas, porque senão a gente fica para trás, mas o olhar, né? Nosso olhar humano, enquanto profissionais, de projeto, a máquina ainda não consegue substituir, eu acho que nem vai conseguir, né? E é isso que torna cada projeto único. Então, até para você usar a inteligência artificial, você tem que saber construir a sua imagem e saber o que que você vai melhorar, porque senão ela ainda distorce muita coisa, né? Então não fica tão bacana. O que eu costumo falar quando eu dou aula de semiótica é que aí está o inusitado, né? Por mais que é um ambiente metrificado, é um ambiente que tem escalas, é um ambiente que tem lá medidas, aí está uma forma de solucionar que possivelmente pode até se parecer com a de outra pessoa, mas vai estar ali carregado de emoção, carregado de intenção, carregado de propósito, que vão muito além da lógica, simplesmente, né? Uma situação em que pode um conceito verificar ali uma nova possibilidade de ganho, né? Daquilo que você faz profissionalmente. O José Fernando está perguntando se ele consegue trabalhar com Revit também, com o SketchUp, com o V-Ray e o Revit. É isso, né, José É, Fernando? Se você assim, quiser perguntar de própria voz, para a gente estar mais ciente aí da sua pergunta, mas é isso. É o que ele perguntou. sim, consegue, tá? Assim, pelo que eu tô entendendo, se o Revit é compatível com o Sketch, né? Ele é compatível com o SketchUp, então em termos de modelagem, você pode trabalhar com os dois, né? E o Revit, ele tem os próprios recursos de renderização dele, né? Então eu acho que o V-Ray aí, ele não se adequa ao Revit, não, mas a questão de modelagem, ela é toda compatível, sim. Inclusive, a gente também tem um curso de Revit, né, tá, gente? Sim. Que é uma disciplina muito importante, sobretudo em obras públicas, né? Hoje vem ganhando aí uma importância o sistema BIM, o ambiente BIM, né? Também em licitações de obra aí, hoje é exigido que o projeto seja desenvolvido no Revit. E Mais pessoal, alguém, gente? eu só gostaria de falar para os meninos, Valdeci, que as nossas matrículas estão abertas, né? Sim. O nosso curso de Sketch com V-Ray online para as férias, ele está aberto, começa no dia 14 de julho, são 9 encontros, né? E é um curso muito bacana, é um Uma curso turma muito online, né? completo, turma online, e eu Não é grande abordo a turma, assim. né? Não tem sido grande, as turmas têm sido é, pequenas, e Então dá aí dá um para dar um ganho de suporte aprendizado legal, né? grande, né? Com certeza. E assim, a gente aborda desde o abrir o SketchUp, passando por todas essas questões que eu falei para vocês, né? De uma modelagem impecável, editável, organizada, até tratamento de modelagem, recursos de apresentação conceitual no SketchUp e a parte do V-Ray que é bem legal, né? Então, Que dia assim, que é, se- Érica? É segunda e quarta, né? são segundas e quartas, À noite, né? começa dia 14 à noite, das 19 às 22h30. Isso. Que dá para assistir E de casa, fazendo a janta, não, né, gente? Porque de precisa de chinelo. dedicação aí. Mas assim, muito legal, tá? Eu sou suspeita para falar, sou completamente apaixonada pelo que eu faço. E a gente vê uma imagem dessa, assim, é muito gratificante. A gente que trabalha com projeto, assim, gente, diminui assim 90% de dor de cabeça na aprovação do seu projeto com o cliente. Então, é um investimento que vale a pena e tem que ser feito. Aquilo que a gente sempre fala, a gente come com os olhos e também compra, né? Com esse encantamento aí da imagem que Com o projeto certeza. nos proporciona. Eu sou leigo e minha inteligência espacial é pior ainda. Então, desculpa, então, nesse sentido, eu compraria um projeto por aquilo que ele ainda não é, mas por aquilo que eu vejo. E Com é isso. certeza. Gente, falta aí 10 segundos para cair o nosso link. Eu agradeço aí a presença de todos. Lembro que eu vou disponibilizar a gravação desse workshop
juntamente com o material da Aery, que vai disponibilizar, e os certificados enviados por e-mail